Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o céu. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abra o seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. Repita essa oração comigo, fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje, traz a tua revelação ao meu coração. Que o Senhor possa estar ativando em mim coisas que eu nem sabia que eu era capaz de fazer. Que o Senhor possa estar ativando e revelando os teus sonhos para a minha vida, Pai. Que eu venha sonhar os teus sonhos, em nome de Jesus, amém. E o tema da mensagem hoje é sonhe grande. Existe um grande executivo brasileiro, que está na lista das pessoas mais ricas do mundo, que ele se chama Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann diz que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande. O trabalho que você tem para sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo. Então por que não sonhar grande? Como eu fico feliz quando eu vejo um jovem chegar para mim. Qual o curso superior que você vai fazer? Medicina. Logo de cara, pô, cara, isso aí, esse eu senti firmeza. Qual curso você vai fazer? Engenharia. Qual curso você vai fazer? Odonto. Esse cara sonhou grande, está pensando alto, está querendo um curso superior maior. Não que os outros cursos não sejam importantes, porque eu acho que tem gente boa em todas as áreas, amados. Mas você vencer no que é mais difícil é muito mais gostoso. Você vencer em algo assim, uma vaga. Medicina, se eu não me engano, a última estatística era uma vaga para cada 1000. É muito difícil. E quando eu vejo um jovem empolgado assim, querendo sonhar, querendo conquistar mais, eu fico muito feliz. E eu quero fazer uma afirmação para você, crente. Deus te criou para grandeza. Fala para quem está do seu lado: Deus te criou para grandeza. Se existe uma criação entre todas que Deus criou, que Ele acha que foi a melhor de todas, essa criação, ela foi você. Deus fez você de uma forma única, exclusiva, caprichou nos detalhes para te fazer assim como você é. Já na tua concepção, amado, você ganhou de 400 bilhões de espermatozoides. Você venceu, por você que chegou no final com vida. E o investimento de Deus sobre a sua vida, ele não para aí. Entre 8 bilhões de seres vivos no planeta Terra, não existe nenhum que seja idêntico geneticamente a você. E nós somos seres únicos, criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E entre toda a sua criação, Deus nos escolheu para sermos sua imagem e semelhança, e nos deu poder para governar todo o restante dos seres e das coisas existentes nesse planeta. E Deus te ama, mano. Você precisa ter essa certeza. Ele te fez de forma única e com muito amor. Mas o que o mundo tenta fazer é deturpar, desconstruir, destruir tudo o que nós somos para Deus. E o mundo quer que nós nos achemos porcarias, que nós fomos criados de uma forma errada,
que nós somos inúteis, que nós nunca seremos bem-sucedidos, que nascemos incompetentes para qualquer coisa que nós façamos. O mundo quer que nós sejamos infelizes, o mundo quer, através das suas mentiras, nos desmotivar, o mundo quer sempre nos deprimir, o mundo quer nos submergir, o mundo quer nos sepultar. O mundo, ele vai contra tudo o que Deus planejou para a sua vida. E, amado, saiba de uma coisa, e escreva no seu coração: Deus te criou para a grandeza. Ele não te criou para algo pequeno, Ele te criou para algo grande e exponencial. Você faz parte da família real. Vocês são príncipes e princesas do Senhor. Vocês nasceram para brilhar a luz de Cristo. Quem entendeu? Peço que nós estejamos abrindo nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 91. Nós vamos ler do 1 ao 15. Salmos 91, nós vamos ler do 1 ao 15. Sobre a sombra do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ou ainda da ameaça de destruição. Ele o colocará sobre as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será um escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele lhe dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão e o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo lindo. Deus abençoe sua palavra lida. Pai, no nome de Jesus, peço que o Senhor me encha do teu Espírito Santo, para que eu venha falar ao coração do teu povo que está aqui hoje. Fala através de mim, Pai, que eu seja boca tua nesse lugar, em nome de Jesus, amém. O livro dos Salmos, segundo os teólogos, amados, ele é subdividido em 5 livros, sendo o trecho entre Salmos 90 e o 106 considerado o 4º livro de Salmos. O Salmo 91, ele não tem um autor conhecido, e tudo que está escrito nesse salmo, ele nos conduz ao entendimento de que esse escritor, ele sabia muito bem quem ele era em Deus, e mais do que isso, ele sabia quem era o Deus dele. Esse cara que escreveu esse salmo, ele sabia muito bem o tamanho do Deus a quem ele servia. E ele sabia que o mundo poderia até tentar deturpar, desconstruir, destruir tudo que ele era, mas o autor desse salmo, ele tinha a certeza e convicção de
quem ele era em Deus e quem era o Deus dele, e que o Deus dele o havia criado para grandeza. E quando nós somos criados para grandeza, amados, em primeiro lugar, nós temos certeza da fidelidade de Deus. Fala para quem está do seu lado, tenha certeza da fidelidade de Deus. No verso 2 diz: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E no 3 diz: a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Mesmo quando nós somos infiéis, nosso Deus permanece fiel. E pela fidelidade dele, o salmista sabia que poderia caminhar em tranquilidade, porque Deus seria o seu escudo protetor. O salmista sabia que ele não precisava temer nada. Ele sabia disso. E que não precisava se sentir inferiorizado perante ninguém, que ele poderia seguir confiante e seguir no propósito, porque Deus estaria com ele. Por que nós da Baixada Fluminense temos a maldita síndrome do vira-lata? Nos sentimos inferiorizados perante os outros. Acha que o cara da Zona Sul é maior do que você. Acha que o cara que está na Barra da Tijuca é maior do que você. E não é coisa nenhuma. Você, meu amado, é eleito, é escolhido. Você é escolhida, você é príncipe, você é princesa. E Deus não te fez menor do que ninguém. Eu amo o esporte, porque o esporte me ensinou muito isso. Não importava se era maior, se era menor, se era da Zona Sul, se era do inferno. Eu não queria saber. Eu sabia quem estava entrando no tatame comigo, quem ia lutar comigo. Que meu Deus ia lutar comigo. Não me importava. Não me importava. E muitas vezes nós temos um povo, não vou nem tentar isso. Sabe como é que é, né? A gente mora aqui, preferência de lá. Para com isso, meu irmão. Tira isso do teu coração. Você foi criado para a grandeza. O salmista sabia que ele não precisava temer nada, nem se sentir inferiorizado. Jesus nunca caminhou menosprezando a si mesmo. Como você acha que é permitido que você se ache menos que alguém? Você não tem permissão para desprezar o que Deus pensa sobre você. Você não pode desprezar o que Deus pensa sobre a sua pessoa. Você está proibido. Fala para quem está do teu lado: não despreze o que Deus pensa sobre você. Imagina um artista incrível e você fala para ele: olha só, a sua arte é terrível, você pinta muito mal. Imagina você falando isso para Deus. É isso que nós fazemos quando rejeitamos o que Deus fala sobre nós. Caminhe na grandeza e em humildade, mas sem se achar menor. Humildade não é o que você pensa, mas que se você pensa que é menos que o outro, isso não é humildade. Mas é que você pensa cada vez mais nos outros, isso sim é humildade. Não é se diminuir perante alguém, mas sim pensar cada vez mais nos outros. Isso sim é humildade. Como o salmista diz, nós precisamos ter a certeza da fidelidade de Deus e que nós fomos criados para algo grande. Assim, ao invés de você se auto-menosprezar, você passa a ser luz na vida de outras pessoas. Amém? Quem está comigo dá um glória a Deus bem alto. E quando somos criados para a grandeza, em segundo lugar, o medo não nos abala. Verso 5: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. O salmista está dizendo aqui nesse texto o seguinte: não importa o que está acontecendo no mundo,
Não quero saber se está tendo guerra na Ucrânia, no Afeganistão. Não importa se já morreram 1000 na minha esquerda, 10.000 à minha direita. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Nada me abalará, porque eu sei que Deus está comigo e eu não serei atingido. É isso que o salmista está falando aqui. Pensa numa coisa que paralisa a crente. É um tal de medo. Esse espírito maligno tenta te paralisar desde que você nasceu. Medo de falhar, medo de fracassar, medo de julgamento das outras pessoas. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe como a águia, ela aprende a voar? A mamãe águia, ela pega, quando ela vê que o bebê águia está pronto para voar, ela empurra ele do ninho. Ela empurra ele do ninho e deixa ele cair. Sabendo que é o momento do seu filhote aprender a voar, ela empurra ele, abismo abaixo. E você pode estar pensando, por que aprender a voar tem que começar com medo de cair, pastor? Apesar do pavor, meu amado, a águia, ela sabia que aquele era o momento de seu filhote enfrentar o desafio e romper com aquele medo. E muitas vezes Deus nos apresenta desafios porque Ele sabe que você está pronto para enfrentá-los. Muitas vezes os desafios se apresentam perante nós porque Deus sabe que nós estamos prontos para enfrentar esses desafios. Quem entendeu? Não existem coincidências, meus amados. Se o desafio está na sua frente e não tem como você recuar, é porque Deus sabe que você está pronto para enfrentar isso que está na tua frente. Você foi criado para grandeza. Vença esses medos e viva o propósito para o qual Deus te criou. E em terceiro lugar, quando nós somos criados para a grandeza, o Altíssimo é o nosso abrigo. Verso 9: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Pegaram a promessa de Deus nisso aqui? Desgraça alguma chegará na sua tenda. Quem recebe? Promessa de Deus aqui, amados. Poderoso aqui. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e o Senhor o seu refúgio. É sobre isso. Promessa de Deus para crente aqui. O salmista ele está dizendo aqui: minha habitação é o Senhor, meu abrigo é o Deus Todo-Poderoso. Deus dava a ele a certeza de que nele o salmista estaria seguro. Mas note no início do verso 9: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. É necessário uma ação sua, crente. É necessário você fazer do Altíssimo o seu abrigo. É necessário você parar de confiar na força do teu braço e confiar na força do braço do Senhor, crente. É necessário uma escolha. Não se permita ser enganado. Nosso abrigo precisa ser o Altíssimo. Talvez você até hoje, não sei porque eu estou falando isso, mas eu estou sentindo no espírito que tem pessoas que têm confiado na força do próprio braço durante a vida inteira. Está na hora de você fazer do Altíssimo o seu abrigo. Está na hora de você fazer do Altíssimo o seu refúgio. Amém, igreja? E quando nós pensamos em abrigo, refúgio, habitação, logo passa em nossa cabeça que a nossa casa é o local onde que nós nos sentimos seguros. E quando assistimos os filmes de guerra, amados, nós podemos observar que sempre que um soldado é ferido, ele é resgatado, e o seu resgatador, ele diz o seguinte: fique calmo, eu vou te levar para casa. Já perceberam isso?
cara está ferido lá, vai lá o resgatador do soldado ferido e fala assim: fica calmo, eu vou te levar para casa. E isso acontece porque aquele é um momento de vulnerabilidade daquele soldado, e ele está se sentindo impotente, incapaz de combater, com medo. E você que está ferido, você que está frágil, você que está vulnerável, o Senhor está te dizendo hoje: filho, filha, vem para os meus braços, eu sou o seu abrigo, eu sou o seu lugar seguro, você é importante para mim, você é especial para mim, eu não te abandono, eu não te abandonarei, vem para os meus braços, filho. O mundo pode tentar falar ao contrário, mas eu te digo: você foi criado para a grandeza, você nasceu para brilhar. Não importa o que o mundo diz, o Senhor diz para você hoje: pode confiar em mim. E em quarto lugar, quando nós somos criados para a grandeza, Deus nos responde. No verso 15 diz: Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. O salmista, ele afirma nesse texto o seguinte: Deus sabe quem eu sou, Ele me chama pelo nome. Existem pessoas que têm extrema dificuldades para gravar nomes. Porque minha esposa está balançando a cabeça ali. Tem pessoas que têm extrema dificuldade para gravar nome. Vê a pessoa e fala, chama ela de irmão o tempo todo. Ô irmão, ô irmã, abençoado, abençoada. Até esperar ela falar o próprio nome para você falar, né? Até você esperar a pessoa repetir o próprio nome para você lembrar. E quando você fica de frente para uma pessoa que você conhece, mas você não lembra o nome, é profundamente constrangedor. E geralmente nós ficamos sem resposta para aquela pessoa. E no texto diz que o salmista o conhece pelo nome, que ele te responderá e te livrará da adversidade. Ou seja, ele estará com você, te ajudando no momento de angústia. Ele vai nos livrar dos percalços e vai nos cobrir com honra. Deus irá te honrar, amado. Deus irá te honrar, minha amada. Deus está te dizendo: não apenas o livrarei dos perigos, mas eu também os honrarei. Glória a Deus. Nós fomos criados para a grandeza, nós somos filhos queridos e especiais de Deus, e por isso Ele nos responderá com honra. Tome posse dessa promessa hoje para a sua vida, amados. Deus, Ele quer te fazer brilhar, e nós fomos criados para a grandeza, porque nós temos a certeza da fidelidade de Deus, porque o medo não nos abala, porque o Altíssimo é o nosso abrigo, e Deus sempre nos responde. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o nosso Deus. Ele ainda deu o seu Filho amado para nos salvar. E talvez você esteja aqui já nessa jornada dos sonhos há mais de um mês, e hoje é dia de você colocar diante do Senhor os seus sonhos. Fica de pé no seu lugar. Eu peço que você, nesse momento, feche seus olhos e pense no sonho que você tem para realizar em 2026. Pense no sonho que você quer realizar em 2026. Concretiza ele na tua mente agora. Concretiza o seu sonho na sua mente.
agora, o sonho que você tem, que Deus já colocou no teu coração para 2026. Faz ele realizado na tua mente agora. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor, está aqui o teu povo diante de ti, colocando diante do teu altar, trazendo à mente os sonhos que o Senhor colocou no coração deles. A fé é a certeza da existência daquilo que nós não podemos ver. Pai, eles já têm esse sonho dentro da mente deles. Que o poder da fé seja ativado no coração de cada um. No nome de Jesus, e que eles venham realizar esses sonhos. No nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar mostrando que o Senhor é Deus poderoso. E que o Senhor vai realizar coisas grandes através dos seus filhos. O Senhor é um Deus que atua no querer e no efetuar. Se eles têm esse sonho no coração, na mente, é porque o Senhor colocou lá, Pai. E no nome de Jesus, eu declaro, pela autoridade que o Senhor me deu, no nome do teu Filho amado Jesus, que esses sonhos serão realizados para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que todos os sonhos que o Senhor colocou no coração do teu povo vão se realizar, vão ser concretizados, porque o Senhor é Deus poderoso. Nós não servimos a um Deus de barro, nós não servimos a um Deus fictício, nós servimos a um Deus real, a um Deus que faz, a um Deus que fez e a um Deus que continua fazendo. Um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que tem todo o poder, um Deus onipotente. E Ele vai realizar. Nós cremos no nome de Jesus. No nome de Jesus que Ele vai fazer. Muito mais do que nós pedimos ou pensamos. No nome de Jesus eu oro. Amém, amém. Dê um aplauso ao nome de Jesus. Vamos cantar.